apresentação. Bom, boa tarde a todos. Estamos no dia 10 de julho. Vamos começar à tarde, no último dia da reunião de julho. Tivemos alguns processos pela manhã. O julgamento não foi concluído. Ficaram com uma vista de mesa coletiva. São os processos de número 268, de relatoria do Dr. Leonan Rocha, com a vista de mesa coletiva para verificação de alguns aspectos processuais, especialmente pela Mila. E agora eu acho que a gente pode retornar. Eu vou pedir só para o relator já leu pela manhã, então tá, todo o relato já está gravado, na gravação, na gravação da manhã desse dia 10. Então, só um breve relato, uma breve síntese, né, o Leonan, e já passa com você e com a Ludmila para vocês poderem, talvez, trocar algumas ideias sobre o assunto, tá bom? Com a palavra, então, relator. Obrigado, presidente. Hoje pela manhã fizemos a leitura de todo o relatório, dos processos 260 e 268, eu fiz um resumo desses relatórios, apontei cada discussão em cada um dos processos, relatei, inclusive, que, de fato, na verdade, a DRJ não conheceu das temáticas, uma vez que declarou a impugnação intempestiva. Diante disso, o recorrente trouxe ao debate do CAF preliminar a tempestividade da impugnação, a qual eu encaminhei, confirmei a intempestividade, e diante disso não conheci das demais matérias, porém o recorrente pretende que o CAF, mesmo com a impugnação intempestiva, considerando que o recurso voluntário, ao menos ele é tempestivo, reconheça a decadência de ofício. Eu encaminhei também nesse sentido que, uma vez não superado o conhecimento, não caberia a esse conselho competência, que é matéria de ordem pública, a competência também o é, e faleceria a competência agente para apreciar a decadência, ainda que de ofício, e a conselheira Ludmila pediu vistas, porque ela, eu acho que tem uma contraposição à temática. Basicamente é isso, presidente. Se tiver algum desconforto, ou quiser mais alguma observação, eu esclareço. Ok. Ludmila, por favor. É o 260 ou 268, é o mesmo tratamento. Isso. Como eu já tinha adiantado, é de conhecimento de todos esse meu posicionamento, não vejo problema em sendo matéria de ordem pública dentro de um recurso tempestivo aferir a ocorrência da decadência, no caso. Analisando os processos, né, a gente está tratando, o único que é o principal é o 260, e existem alguns processos de multa que dependem do desfecho da principal. Então, como eu vislumbro, né, a ocorrência de uma decadência parcial até a competência 6 de 2002, ante a existência de recolhimento, analisando o discriminativo analítico do débito, eu vejo que houve um recolhimento a menor e não a ausência de recolhimento, razão pela qual eu aplicaria, né, ao artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, vendo essa decadência, eu me ponho de acordo, né, com relação ao conhecimento, né, do recurso, só que de ofício, o não provimento do recurso, né, porque de fato foi intempestiva na primeira instância, só que de ofício eu passaria a apreciar essas matérias, essa matéria de decadência por ser de ordem pública. Ok, então, assim, como você expôs, são situações diferentes dentro da sua abordagem, para cada processo teria uma abordagem ligeiramente diferente, conforme a sua análise. Então, vamos fazer o seguinte, a gente começa por ordem da pauta, 260, aí você diz como você vota, certo. As conclusões, se acompanha ou se diverge, em que termos seria sua divergência, né? Certo. Para ficar claro, ok? E se alguém, Martim, quer falar? Sim, antes da Ludmila votar, eu teria que votar também, né? E o Mário? Claro, a gente vai fazer coleta normal de votos. Não, só para não... Não, fazer coleta item porque tem essa situação, né?
que foi levantada pela Ludmila, então não tem votação em bloco. Embora o encaminhamento do Leonan seja o mesmo, a doutora Ludmila já se posicionou que, conforme o caso, ela vai ter um encaminhamento diverso. Então, a gente vai fazer uma votação separada. Eu não sei se a Ludmila quer, já de antemão, em relação àquela processo, mas o voto mesmo, ela vai votar na hora dela, porque não pode votar antes. Mas ela pode dizer mais ou menos, nesse primeiro caso, vamos lá, 260, como é que a doutora aqui, que a doutora acha? Meu encaminhamento seria, nego provimento ao recurso também, só que de ofício declara a decadência das competências até junho de 2002. Ok, só para os colegas poderem, né, refletirem. Então, vou passar a votação, tá? A não ser que alguém tenha alguma coisa mais a colocar. Então, Mário, como voto? Boa tarde, acompanho o voto do relator, senhor presidente. Martim? Acompanho o voto do relator, presidente. Ricardo? Acompanho o voto do relator. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Não, Juliano, desculpa. Acompanho o voto do relator, presidente. Também acompanho, então eu vou só... a Ludmila, não cheguei a coletar o voto, era hora de votar mesmo, né? Qual foi o seu voto realmente, doutora? Então, só para eu poder anotar aqui. Então, seria negar provimento ao recurso e, de ofício, declarar a decadência da exigência até a competência 6 de 2002. Seja, declarar de ofício de... eu tenho que registrar tudo aqui, né? Então, paciência um pouco. Decadência da lançamento das competências até quando, desculpa? Junho de 2002. Tá ótimo. Então podemos aqui, já está anotado. Eu estou fazendo a anotação também que o julgamento foi concluído essa tarde, está sendo feita essa anotação. E passo também novamente 2001, o encaminhamento só... 2001, o relator ele diz só se é principal, acessória, né? Se depende da principal ou não. Que eu seja... O 261 ao 268 são os acessórios, todos eles, e é o mesmo encaminhamento. Eu acho que também dos outros conselheiros. Mas tem acessórios que dependem da principal, tem algumas que não. Então tem os únicos que dependem são o 264, que é um CFL. Vamos fazer por entre, gente, como tem essa situação. É melhor, fica mais organizado aqui, até para o registrar, desculpa. Então, esse encaminhamento do relator vai ser o mesmo, né? Isso. Então, eu vou proceder a votação. Eu não sei se a Ludmila quer expor a posição dela, talvez, antes. Neste caso, não há nenhum efeito prático, porque aqui não há decadência. Só que, para não ficar, talvez, contraditório, ficar um pouco estranho, por que eu estou apreciando de ofício a decadência no outro e nesse acompanhando pelas conclusões, eu não sei se talvez... Vou votar pelas conclusões, eu acho que é mais prático. Ou a outra opção seria nego provimento de recurso e de ofício aprecia a decadência para rejeitá-la. Pensei em algo nesse sentido também. Não, acho tem alegação de decadência? Tem, todos têm. Eu acho melhor rejeitar, porque assim, Eu acho melhor eu votar pelas conclusões. Acho a competência eu acho que ela tem ele pode até... O que você falou, Martim? As conclusões, porque ela também está negando o recurso. As conclusões só. Você vai fazer declaração de voto não, no 260? Eu vou no 260 e no 260, no 266 e no 268, 260, 264, 266 eu vou fazer. Vou ter que anotar aqui agora. Manifestou... Ok, estou registrando aqui. Então, esse vai ser o... você votaria pelas conclusões com o conselheiro Leonan, né? Nesse 2001.
Sim, sendo o caso de achar inadequado colocar apreciação, então eu acompanho. Você marcada nos outros, então não tem. Tá, eu acompanho pelas. Tudo bem, eu acompanho pelas conclusões. Eu vou fazer votação. Mário, como vota? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Martim. Acompanho o relator. Ricardo. Acompanho o relator. Ludmila. Acompanho pelas conclusões, porque no caso, apreciando de ofício a decadência, neste caso não teria ocorrido. Ok. Caio. Acompanho o relator. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então ficou, por maioria de votos, conhecer em parte recurso, apreciando apenas a preliminar de impugnação, para a parte conhecer negar de provimento, voltou pelas conclusões, conselheira Ludmila. 262. A proposta de voto do relator é exatamente a mesma. E a doutora Ludmila tem alguma observação a fazer? Não, neste caso também, de mesma forma, não teria decaído, então eu também acompanharia pelas conclusões. Ok. Mário, como vota? Acompanho o relator. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Conselheira Ludmila, pelas conclusões? Caio? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator também. Não, então ficou mesmo dispositivo do 260. Ficou pelas conclusões a conselheira Ludmila. Então, 261. Você foi 26... ficou igual ao dispositivo do 261. Exatamente, 262 igual a 261. Isso. 263. Mesma coisa também, não está decaído, porque não é multa que depende. Igual, seria também do 26 igual ao 26... 1 e 262. Isso. Ok. O Mário, como vota? Acompanho o relator. Com o relator. Com o relator. Ricardo? Com o relator. Caio? Com o relator. Juliano? Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, então ficou mesmo dispositivo do 261, 262, 263, que foi conhecido em parte, e da parte conhecida negar provimento. Agora o 264. O 264, como é um CFL 68, havendo a decadência parcial da exigência até a competência 6 de 2002, também não poderia ser exigida a multa dessas parcelas já decaídas. Então, o meu encaminhamento seria, meu voto seria por negar provimento ao recurso e, de ofício, reconhecer a decadência das cobranças alicerçadas nas exigências até junho de 2002. Ok, vai ser igual ao 260, então, né? Ok. Mário, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Martim? Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Caio? Acompanho o relator. A Ludmila não acabou não pronunciando voto. Igual ao 260, né? Igual ao 260, eu estou negando provimento ao recurso recurso voluntário e de ofício, reconhecendo a decadência até as competências junho de 2002. Também vai ter declaração de voto, Ludmila? Declaração de voto. Ok. Juliano, como vota? Acompanho o ilustre relator, presidente. Também acompanho, então ficou esse mesmo dispositivo do 260 no 264, né? E vamos para o 265, o relator tem o mesmo encaminhamento. A doutora Ludmila, só adiantando sua posição. Então, vou passar já a coleta de votos, você já fala, que a gente já entendeu como é que é a dinâmica, né? Mário, como vota? Acompanho o relator. Martim? Com o relator. Ricardo? Com o relator. Ludmila? Por se tratar de uma obrigação acessória que não depende do deslinde da principal, no caso também é que, apreciando de ofício a decadência, eu constato que ela não ocorreu, então eu acompanho o relator pelas conclusões. Ok. Caio? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator integralmente. Eu também acompanho. Então, ficou a gente está no 265, né? Botou 265. Então, ficou mesmo dispositivo, só votando pelas conclusões da doutora Ludmila. 266, o relator tem mesmo encaminhamento, né, de conhecer parcialmente, e não
não dando provimento à parte conhecida. Mário, como vota? Acompanho o relator. Martim? Com o relator. Ricardo? Com o relator. Ludmila? É o 265, né? Não, 266 agora. 266, então vai ser, como também é uma obrigação que depende da principal, e se nós estamos falando de multa de CFL número 59, o encaminhamento seria de negar provimento ao recurso e de ofício com reconhecer estarem decaídos as exigências até junho de 2002. Mas a 59, ela fica, ela se tiver algum pedaço que permanece, ela continua ainda vigendo. Ela decide. A 59 ainda fica assim? Só se cair toda a obrigação principal. Não, então o encaminhamento então seria igual. Não, então permanece ainda. Permanece. Então, não. É o 67 e 68, basicamente, que cai, que ele fica parcialmente, digamos assim, né? Não, os CFLs dependentes de principal é o 59, o 68 e o 78. Tem dois tipos de dependência, né? Tem a dependência que é aquela dependência que é proporcional. Então, se cai todo ou cai uma parte, a gente tem que fazer ajuste proporcional. Uhum. E a dependência é assim, basta ter um fato gerador em que acontece aquele descumprimento de obrigação acessória que já se mantém a multa. Né? É que aquelas mínimas, né? Aquelas mínimas, é valor fixo lá, e que pode ser agravado, relevado, etc., mas ela não tem essa variação por competência como tem as outras. Tá? E a 59 é desse tipo. Então, você ia votar pelas conclusões, eu creio. Eu vou votar, sim, porque permanece mesmo, uma parcela continua. Tem ali, dá bem claramente. Não tem tabelinha com várias competências nem nada, eles só botam o valor. Tá certo. Então, seria pelas conclusões também. Ok. Caio, como vota? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou 66, mesmo dispositivo, votou pelas conclusões. Doutora Mara. 267. Mário, como vota? Acompanho o relator. Lembrando que é um dispositivo para todos 0 a 268, né? Martim, como vota? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Ai, perdão, eu vou acompanhar pelas conclusões por não estar decaído. Ok. Caio? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator integralmente. Eu também acompanho. Então, está votado o 267, também ficou por unanimidade de votos, ficou esse dispositivo, né, do relator, votou pelas conclusões da doutora Ludmila. Vamos passar ao 268, o relator também está votando por conhecer em parte do recurso, apreciando apenas a preliminar de tempestividade da impugnação, para na parte conhecida negar provimento. Isso aí, repito, do 260 ao 268 foi esse o encaminhamento do relator. Como vota o doutor Mário? Acompanho o relator, senhor presidente. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Aqui no caso também, por não vislumbrar a ocorrência da decadência, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. Ok. Caio? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. E eu também acompanho. Então, encerramos, ficou pelas conclusões da doutora Ludmila. Então, encerramos aí os processos de 260, 268, né, que estavam previstos para a pauta da manhã, foram julgados nesse mesmo dia, mas na tarde. Agora, lembrando que os itens de 269 a 276, que vinham na sequência e estavam programados para amanhã, foram retirados de pauta a pedido da PGFN, então entrarão na pauta presencial. Já passaremos para a pauta da tarde, o item 277, ainda contribuições previdenciárias, o relator, doutor Leonan, e o interessado é 277 e 278, tem o mesmo interessado, que é a Engelmig Elétrica. Eu vou passar a palavra então para o doutor Leonan, fique à vontade. Obrigado, presidente. São dois processos com a mesma temática recursal, até simples. Eu estou aplicando aqui a súmula 4 do CAF. Ele basicamente está apenas se resignando contra a taxa Selic.
à época que foi feito o recurso, que tinha um valor mais elevado, que provavelmente hoje não o faria. Mas, em síntese, eu vou passar a leitura. Resumida. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário relativo em conformidade com decisão da DRJ, nona turma, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, cujo acordo já estou assim emendado, peço vênia para não precisar ler. O lançamento foi bem sumariado pela DRJ, cuida-se de notificação, sendo exigida contribuições destinadas à Seguridade Social, o lançamento foi baseado nos documentos apresentados durante a fiscalização, basicamente é isso. O contribuinte se resignou, para fins de recurso voluntário, praticamente se insurge apenas contra a taxa Selic, é o que importa relatar. O recurso atende a todos os pressupostos, portanto, ele conheço. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciá-lo. Pois bem, como informado em linhas pretéritas, o recorrente pretende retificar o lançamento nos pontos ainda mantidos para afastar a Selic, sendo substituída por juros legais. Com relação à eventual alegação de juros exorbitantes ou confiscatórios, ou especialmente na aplicabilidade da Selic, não vejo reparos no lançamento ou na decisão hostilizada, sendo o tema objeto de enunciado súmula CAF número 4. A partir de 1º de abril de 95, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos no período de inadimplência, taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais. Portanto, provimento ao recurso. Como o voto, é a mesma temática para o 278. 277, 278, mesma empresa, tudo igual. Ok. Dúvidas? Então, o relator está encaminhando por negar provimento ao recurso. Vamos voltar um de cada vez, né? Você vê que é o mesmo processo, é a mesma temática, a gente pode fazer uma votação só, acho que não há prejuízo para ninguém, e nem para o entendimento da situação. 277, 278, mesma situação. Qual a diferença seria, Leonardo, desculpa, entre um e outro? Teria que ver, só um minuto. O 277, na temática principal, é lançamento de... eu acho que o terceiros de fundos, 278, só um segundo. Uma empresa ou outras segurados. Aí não tem, repito, minha pergunta é sempre a mesma, né? Se não tem nenhum argumento específico. Não. A temática em ambos é só a Selic. Até que ele ganhou com uma argumentação, quando é segurado, dizem que não estava obrigado a recolher a parte segurada. Às vezes tem. Não, é só a Selic. Até porque ele ganhou uma parte na DRJ, em ambos os processos, e aí ele meio que fez um recurso mais... Selic eu não concordo com esse e tal. Tá. Então, a gente vai fazer 277, 278, o caminhamento do relator, como eu já expus, é negar provimento ao recurso. Mário, como vota? Acompanho o voto do relator nos dois processos, presidente. Martim? Também acompanho o relator dos dois. Acompanho o voto do relator. Mila? Acompanho também. Caio? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou para os itens 277 e 278, negar do recurso por unanimidade. 279, por favor, Leonan. Ludmila, já passei o e-mail com as minutas, tá? Não sei se você passou. Eu já agradeci, já recebi o seu e-mail do Rony. Obrigada, gente. Ok. Falando do VPN. Cuida-se de recurso voluntário relativo ao inconformismo com a decisão da da Delegacia da Receita Previdenciária de São Paulo Centro, da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, anterior à Lei 11.457 de 2007, que julgou procedente o lançamento, negando a defesa administrativa com natureza de impugnação no processo administrativo fiscal da época, cujo acordo já estou assim emendado. Lançamento efetuado com base na GFIP, em resumo. É perfeitamente válido o levantamento efetuado com base na GFIP, documento declaratório elaborado pelo contribuinte. Os juros e as multas incidentes do presente lançamento tem previsão legal. O lançamento foi bem sintetizado naquela decisão.
passa a adotar a notificação do lançamento, NFLD, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa ao financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa, decorrente do risco ambiental do trabalho e as destinadas a terceiros. Informa a fiscalização que as divergências foram apuradas competência por competência pelo confronto devido com o efetivamente recolhido, conforme verificado nos documentos apresentados no curso da ação fiscal. A fiscalização informa ainda que serviram de base para o levantamento de GFIP e as GPS confirmadas em consulta realizada junto aos sistemas informatizados de arrecadação. Encontra-se na legislação, a base legal encontra-se na legislação, constante no relatório, FLD. A ação fiscal foi desenvolvida com rito próprio e não se ateve ao exame de mais elementos que não os constitutivos da empresa, suas GFIP e GPS. Da defesa administrativa, impugnação ao lançamento e instauração do procedimento de revisão. A defesa administrativa, com natureza de impugnação do processo administrativo fiscal, dando início aos delimitantes da revisão, foi apresentado pelo recorrente, conforme relatado. A interessada apresenta impugnação tempestiva, alega em síntese que, para realizar suas tarefas e apurar as eventuais incorreções de recolhimentos previdenciários, cobrou seu auditor fiscal consultar GFIP e GPS, e nada mais fez. Apesar de não ser solicitado e imprescindível a apresentação das respectivas folhas de pagamento de salários do período fiscalizado, nem livro de registro de empregados, visando confirmar a correção de tais dados. Houve por bem o seu auditor fiscal arbitrar aleatoriamente os pretensos débitos. Entretanto, o seu fiscal, ao não examinar a totalidade dos documentos relativos à composição e ao montante econômico da folha de pagamentos, deixou de atender inicialmente ao princípio da realidade. Tal situação é por demais gravosa, já vista que singela inexistência de exame apurado dos documentos contábeis já mencionados permite uma eventual incorreção nos dados lançados na GFIP e nos códigos da GPS, gera e justifica a apuração dos valores pretensamente não recolhidos, além de aplicação de pesadas multas, o que é no mínimo incorreto e ilegal. Obrigatória é a realização de perícia contábil, na melhor das hipóteses, uma repetição do procedimento de fiscalização diretamente na sede da empresa multada. Desta feita com o exame de todos os documentos contábeis e fiscais. O simples fato de aferição do valor pretensamente devido a título de recolhimento previdenciário dos empregados dá-se de forma indireta a partir dos singelos dados constantes na GFIP está flagrantemente incorreto. Basicamente, ele declarou, mas está se insurgindo contra o próprio declarado, dizendo que deveria ter fiscalizado, olhado a contabilidade e atestado tudo, bate e pronto. Eu vou trazer essas temáticas no voto, então eu peço vênia para a gente avançar no relatório, presidente. Então, o acordo de impugnação ele rejeitou essas temáticas, o recurso voluntário reiterou a mesma temática. Esse seria o singelo relatório. Se todos estiverem confortáveis, eu peço vênia para ir ao voto. Alô? Pode passar, Obrigado. Admissibilidade. O recurso voluntário atende todos os pressupostos, por conseguinte, conheço o recurso voluntário, da apreciação preliminar dos antecedentes lá no MES. A defesa alega, em suma, que, em outras palavras, que não é necessário o arrolamento de bens, tampouco o depósito prévio ou preparo para fim de exercer o direito de recorrer. Ele, inclusive, controverteu judicialmente sobre essa questão do depósito prévio. Com razão, o contribuinte, sendo o assunto pacificado na esfera administrativa. Na verdade, odiernamente, não há controvérsia sobre essa temática e já existe súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. É a súmula vinculante 21. Doravante, o recurso está sendo conhecido e amplamente apreciado, independente de depósito prévio. Preliminar nulidade, conceito e alcance das garantias constitucionais da ampla defesa do contraditório. A defesa alega nulidade. Pois bem, não há que se falar em nulidade ou mesmo essencialmente de preterição do direito de defesa em violação do contraditório da ampla defesa da razoabilidade ou na não observância de garantias constitucionais quando a autoridade lançadora indicou expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do normativo posto no lançamento, sendo a época tangenciado pela legislação previdenciária e ainda que fosse hoje lançado, se coaduna o artigo 10 do decreto 7235, reputados ausentes as causas previstas no 59, do artigo 59 do 7235, caso aplicado fosse a época, ainda não mais quando efetivamente mensurou motivadamente os fatos que indicou para imputação estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o fato imponível. O fato de, ora, como bem anotado no lançamento na decisão de PIS, a aferição decorreu de elementos declarados pelo contribuinte na GFIP e recolhimentos em GPS, tendo a defesa a oportunidade de apresentar, via próprio prazo recursal, elementos para desconstituir os fatos ou comprovar eles na declaração, que não é o caso de nulidade, mas de análise do mérito conforme prova
que for acostada pela defesa. Então, eu estou negando essa preliminar. Eu entendo que a GFIP e a GPS foram documentos produzidos pelo próprio contribuinte. A eventual insurgência contra esses documentos não seria caso da fiscalização aferir se o que ele declarou era verdade. Caberia a ele provar que eventualmente se equivocou. Então, acho que essa temática vai ser trazida no mérito, eu vou trabalhar ela no mérito. Então, nulo não é. Debate de mérito a gente pode enfrentar alhures. Sendo assim, rejeita a preliminar nulidade. Pelas mesmas razões, ele também pede uma diligência e perícia, quer que faça um bate-pronto na contabilidade dele, para ver se a GFIP e a GPS estão adequadas. Eu estou dizendo que a prova cabe a ele produzir, que não é caso nem de perícia nem de diligência. Ademais, o pedido de diligência e de perícia ele foi meio que genérico, então também não houve quesitos nem nada mais. Então, eu estou levando essa temática para o mérito realmente. Vou enfrentar no mérito essa questão da meritória sobre a questão do lançamento baseado na GFIP e GPS. Então, sendo assim, sem razão, o recorrente também nessa preliminar. Ademais, eu cito a súmula CAF 46, que diz: o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação do sujeito passivo, nos casos em que o fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito. Partindo realmente, efetivamente, ao mérito, eu passo a apreciar. Ilegalidade da apuração indireta de tributos. É o tópico do capítulo levantado pela defesa. Pois bem, como informado em linhas pretéritas, a controvérsia relativa ao lançamento de ofício refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social pelo empregador, correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos ao RATSAT, né, e a terceiros. Observou-se as diferenças entre declarado em GFIP e efetivamente recolhido em GPS. A fiscalização analisou o caso, conforme relatórios, competência por competência, pelo confronto do devido com o efetivamente recolhido. A defesa não aceita o lançamento, pois alega que não se verificou as folhas de pagamento e o livro de registro de empregados para prestar as efetivas comprovações das bases de cálculo. Sustenta arbitramento aleatório e vindica recolhimento de ilegalidade pela apuração indireta de tributos. Pois bem, não assisti razão recorrente. Se o contribuinte efetivou declarações da GFIP e não recolheu a contento os fatos declarados na forma apurada na GPS, não compete à fiscalização analisar as folhas de pagamento e demais elementos contábeis, fiscais, sociais ou fundiários da pessoa jurídica para testar a veracidade do que foi declarado pelo próprio sujeito passivo. Competeria, sim, ao contribuinte demonstrar que cometeu erro de fato ou equívoco no que declarou, porém não fez, sendo seus argumentos vagos e genéricos, pelo que suas razões de defesa não se sustentam. Ora, como bem anotado no lançamento na decisão de piso, a aferição decorrer de elementos declarados pelo contribuinte GFIP e recolhimentos em GPS, tendo a defesa a oportunidade de apresentar via prazo recursal elementos para desconstituir os fatos ou comprovar erros na declaração, o que não fez, sendo o caso de rigidez no lançamento baseado em declarações do contribuinte. Aliás, pretender sim demonstrar e provar que sua declaração é equivocada é proibitivo face à máxima do Beniconta Pacto próprio, não sendo legitimamente razoável comportar-se contra seus próprios atos. No mais, não houve emprego de presunção por parte da fiscalização, mas uso de dados declarados pelo sujeito passivo. Então, aí, eu fui conselheiro até do Conselho de Contribuintes aqui do Estado, era ICMS lá, a gente tinha muito lançamento de que a gente chamava lá de declarado e não pago. Aqui é um caso de declarado e pagamento parcial. O lançamento foi basicamente das parcialidades. A autoridade fiscal se limitou a verificar a ocorrência de fato imponível, a identificar a matéria tributável, identificar a sujeição passiva e a calcular a monta do tributo devido, especialmente diante das divergências nas confrontações de GFIP e GPS, considerando que os documentos são preparados e a GFIP é declarada pelo próprio contribuinte e acrescenta-se a GPS o alimento efetuado. Basicamente, eu trago mais algumas anotações, presidente, mas no mesmo sentido, no mesmo encaminhamento, até em homenagem ao RICAF aí, que pede fazer uma apresentação resumida, eu acho suficiente a apresentação. Aqui se trata de um caso de declaração e não de pagamento parcial, e uma constituição do crédito. Sendo assim, sem razão recorrente nesse capítulo, juros e multa, eu estou aplicando a súmula CAF 2, que não posso afastar a aplicação da multa por alegações de constitucionalidade ou de confisco, e estou aplicando a súmula CAF 4, que diz que se aplica a taxa Selic. Também estou rejeitando esse outro capítulo, e por todo exposto, nego provimento ao recurso. Resumido a apresentar. Certo. Está aberto aí para questionamentos, a oportunidade, esclarecimentos.
Então vamos à votação. Mário, como vota? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Martim. Também acompanho o voto do relator. Ricardo. Acompanho plenamente o voto do relator. Mila. Acompanho também. Caio. Acompanho o relator. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então ficou item 279 da pauta. Interessado Copax. Foi negado provimento por unanimidade ao recurso voluntário. Com a palavra novamente o doutor Leonan, relator do item 280. Interessado Laércio Moura. Por favor. Não estamos escutando você, Leonardo, está sem microfone. O 280 e o 281 são a mesma temática. O 281 é um pouco mais simples. Aí eu sugeriria a gente ir pelo mais simples para depois ir para o mais complexo. Pode ser ou tem que seguir a ordem? Não, pode ser pelo 280 mesmo. Vamos seguir a ordem. Não vai fazer muita diferença, Leonan. Tá. Então vamos na sequência. 280. Contribuinte Laércio. Cuida dos casos versantes de recurso voluntário com efeito suspensivo, devolutivo, autorizado nos termos, relativo à decisão da 7ª turma da Receita Federal do Brasil de julgamento, Porto Alegre, que por unidade de voto procedente em parte à impugnação. Nesse julgamento em parte da DRJ deu uma decadência parcial, não deu toda. O lançamento foi bem sintetizado pela DRJ, passa a adotar. O contribuinte, proprietário da obra de construção civil inscrita no cadastro específico do INSS, SEI, número tal, foi notificado a recolher contribuições previdenciárias, parte do empregado e parte patronal, inclusive, RAT e contribuição de terceiros, incidente sobre a remuneração apurada por aferição indireta na competência de setembro de 2007 dos segurados empregados utilizados na referida obra. O lançamento, consolidado em 19 de outubro de 2007. A impugnação foi nos seguintes termos. Após ciência, impugnou tempestivamente a NFLD, após notificação em 24 de outubro de 2007. Além de preliminar ter se operado a decadência, vez que o fundo da obrigação tributária ocorreu no período de janeiro de 98 a agosto de 2000, enquanto a autuação somente se deu em 19 de outubro de 2007. Foram atingidos pela decadência os fatos geradores ocorridos no período anterior a 5 anos, contados da data da autuação, ou seja, no período anterior a 19 de outubro de 2002. Eu vou ler bastante essa parte da decadência, porque eu acho que vai interessar o de Mila, porque é parecido com o caso anterior, lá dos 260 em seguida. É intempestividade aqui. Agora, do recurso voluntário. No mérito da interpretação, não se coaduna com os princípios da legalidade da verdade material. Vários diplomas legais invocados pelo agente autuador não são aplicáveis ao lançamento, por não serem da época da obra, aponta a excessividade da multa, requer seja cancelada a autuação, requer diligência, a fiscalização manifestou-se, impugna o termo de lançamento e aferição de remuneração de mão de obra, uma vez que a fiscalização não teria como retroagir o lançamento, efetuando a autuação em 19 de outubro de 2007, relativamente a fatos geradores ocorridos no período de janeiro de 98 a agosto de 2000. Em sequência, refere-se à decadência dos fatos dos valores lançados, no tocante ao período anterior a 19 de outubro de 2002, atingindo todo o tempo de realização da obra. Afirma ainda que, embora tenha sido intimado a apresentar o termo de conclusão da obra, não fez porque referido visto de conclusão não pode ser exigido pela autarquia autuante, vez que a autuação ocorreu em período considerado decadente, qual seja 19 de 10 de 2007. Ressalta que a obra já havia sido concluída em dezembro de 2001, conforme comprovantes referentes aos meses de dezembro de 2001 e janeiro de 2002, a saber, contas telefônicas das empresas Intel, extrato bancário do Banco Itaú, fatura de cartão de crédito do Banestado e extrato para pagamento do supermercado Carrefour. Reitera a excessividade da multa e outros temas mais na impugnação. O acordo de DRJ, ele reconheceu em parte da decadência desses termos. As contribuições previdenciárias, aquelas destinadas a terceiros e, em princípio, aos demais tributos federais, estão sujeitas em matéria decadencial aos prazos estabelecidos no artigo 150, parágrafo 4, 173 do Código Tributário Nacional, conforme tenha havido antecipação de pagamento parcial ou não.
O impugnante foi notificado em 24 de outubro de 2007 a recolher contribuições previdenciárias e terceiros, incidentes sobre a remuneração apurada, na competência de setembro de 2007, dos segurados empregados utilizados na obra de construção civil, matrícula número tal. Ocorre que, embora o lançamento tenha sido efetuado em relação à competência de setembro de 2007, a obra em questão foi executada no período de novembro de 97, competência do primeiro recolhimento efetuado em setembro de 2007, data do término, conforme informado nas declarações e informações da obra DISO, de folhas 21 e 24, firmadas pelo impugnante. Em consequência, o expediente foi encaminhado à fiscalização, conforme despacho de folha 43, a fim de que fosse recalculado o aro, tendo em vista a decadência ocorrida em relação às competências de novembro de 97 a novembro de 2001, inclusive, o que não foi feito na medida em que, primeiro, restou considerado como decadente o período de novembro de 97 a dezembro de 2002, conforme informação fiscal número 50, item 3, e o segundo foi também considerado como clube de valor superior àquele originalmente utilizado no aro de folhas tais, que serviu de base para a emissão da NLFD. Recaminhado o expediente do auditor fiscal notificante, conforme despacho de folhas, foram refeitos os cálculos modos em que solicitado na promoção de folhas, reduzindo as contribuições lançadas ao valor principal de tanto, relativo à área de regularizar, não atingida pela decadência. Os únicos recolhimentos relativos à obra em apreço ocorrem somente no período de novembro de 97 a março de 2001, conforme consignado no RF, item tal, e nas DISOs de folhas. Em assim sendo, considerando o início da fluência do prazo decadencial que coenota no primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ser efetuado, forte no artigo 1731 do CTN, foram atingidos pela decadência dos créditos anteriores a dezembro de 2001, quais sejam aqueles relativos às competências de setembro de 97 e novembro de 2001. Em relação às competências de dezembro de 2001, não se operou a decadência em relação ao vencimento de respectiva obrigação tributária, havia concorrido somente em janeiro de 2002. Em relação aos documentos de folhas tais, para observar, antes de mais nada, que estes somente foram apresentados em 22 de outubro de 2008, com razões de folhas tais, quando a sua apresentação deveria ter ocorrido juntamente com a pugnação, em 22 de novembro de 2007, restando precluso o direito de fazer posteriormente, nos termos tais. De qualquer sorte, verifique que nenhum dos documentos relacionados pelo impugnante corresponde a qualquer daqueles elencados no parágrafo 3º do artigo 482 da Instrução Normativa, tal, como suficiente para comprovar o término da obra em período decadencial. Assim, também no que se refere ao parágrafo 4º do artigo tal, segundo o qual o término da obra em período decadencial poderia ser comprovado mediante a apresentação de, no mínimo, 3 documentos dos seguintes, aí tem um rol de documentos, nenhum desses documentos foram apresentados. Aí, sendo assim, a DRJ lá, ela deu a decadência parcial, deve ser retificado o lançamento, mantendo as contribuições no período não decadente, qual seja, de dezembro de 2001 a setembro de 2007. Aqui ela fez por exclusão. Esse aqui foi o período que ela manteve, dezembro de 2001 a setembro de 2007. Segundo ela, faltando a documentação. O recorrente continua se insurgindo contra essa decadência, né? E decadência integral, fala que a decadência é integral, que a obra terminou muito antes, reafirma que a obra foi finalizada em 2002 e postula a reforma da decisão de primeira instância a fim de cancelar o lançamento, é o que importa relatar. A admissibilidade. Apesar de vindicar ter cumprido os pressupostos de admissibilidade, especialmente alegando que traz um recurso tempestivo e respeitosamente apresenta o seu recurso, bem como de declarar a data da peça como Londrina, 10 de junho de 2009, o recorrente não atende ao referido pressuposto extrínseco relativo à tempestividade do recurso voluntário, uma vez que a peça recusal foi após 30 dias. Ora, a intimação postal, como se vê aqui, eu trago até ela, para formalização eu vou tirar essas imagens, que é normativo do CAF, mas para vocês eu estou trazendo para facilitar. Ele foi intimado em 14/5, trago a imagem aqui na minuta. Enquanto isso, o protocolo foi em 16/6, também trago aqui a imagem, para facilitar, folha 190. Então, vocês veem de 14/5 para 16/6, tem mais de 30 dias. Apesar disso, o recorrente diz que protocolou a petição em 10/6, quando, na verdade, ele procurou em 16/6, de modo que, conforme ele sinaliza o aviso de excepção, aplica a súmula CAF número 9. Precedência do colegiado, inclusive. Agora, eu não aprecio a decadência pelas mesmas razões de decidir dos itens 260 ao 268, um pequeno distinguish, que aqui, na verdade, é o recurso voluntário que é intempestivo. Mas eu não sei qual a posição dos senhores. Eu fiquei com dúvida aqui desculpa, Leonardo, te interrompendo. Ele alega que foi dia 10, por quê? Ele é baseado em quê? Não tem explicação, não. Não tem explicação. De 6/0? Não sei. Porque... O protocolo aí, as imagens são bem nítidas.
É isso. E aí eu trago todo aquele texto lá do Acordo 260, com um pequeno distinção que é o recurso voluntário que está intempestivo. Mas aí ele traz a temática da decadência. Aí eu trago aqui, que eu trouxe lá também, na verdade eu atualizei, tem mais um. Eu trago aqui 3 acordos da Câmara Superior, lá eu tinha trazido 2, eu peguei mais um agora no intervalo, trouxe mais um, inclusive da segunda turma, e essa até vem para dar uma rápida lida, ele diz assim: processo administrativo fiscal, recurso voluntário, intempestivo, súmula 8 do STF, decadência, declaração de ofício, impossibilidade. É uma decisão de janeiro de 19, da Câmara Superior da segunda turma. Não conhecido recurso voluntário por intempestivo, a decadência, muito menos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, momento quando se trata de súmula vinculante do STF, de aplicação obrigatória pela autoridade administrativa responsável pela execução do respectivo crédito tributário. Então, desde aquele processo lá, eu estou dizendo que, na verdade, é uma questão de competência, que também é uma questão de ordem pública. Eu acho que falece competência a gente em recursos intempestivos ou impugnação que não instaurou o litígio. E por isso eu não estou apreciando essa decadência. Nesse caso aqui, a DRJ já apreciou, tá? Ela parte, mas ele está dizendo que é tudo. Então, ele está querendo controverter sobre a outra parte. Então, eu acho que, de repente, alguém pode dar de ofício para analisar, né, e rejeitar o acolher. Eu sugiro, sim. Então, tua proposta ficou... Minha proposta, o dispositivo. Ante o exposto, né, não conheço no recurso. Tá. A sugestão que, como é uma tempestividade que a gente está reconhecendo aqui, né, uma intempestividade, que o relator, alguém dá uma checada aí, se talvez, às vezes passa, né, é sempre eu botei as páginas aí, eu até eu cortei, também, mas pode olhar. Mas eu vou sempre checar, independentemente de qualquer coisa. Folha 190 e 188. Se tem se tem um outro documento qualquer, assim, que... Né? Eu não achei nada também, não. O Caio quer falar? Por favor, Caio. Não, só com relação a essas verificações, eu já tinha feito, inclusive, exatamente, né, colocou no voto, o AR é dia 14, pela contagem vai dar dia 15, que é uma segunda-feira, e o protocolo está bem claro, dia 16. E quanto à dúvida com relação ao dia 10, isso está até relacionado no voto, já no início, ali da admissibilidade, e na última, junto com a assinatura do recurso voluntário, o contribuinte coloca a data do recurso voluntário como 10, mas é a única referência a 10 que tem, né, mas isso está bem exposto ali no voto já, então eu não tenho a menor dúvida. Aí eu vou tirar essas páginas que eu coloquei para facilitar, porque é a ordem de formalização. O documento isolado eu não vejo problema nenhum, né? O que não dá são transcrições mais longas, mas fica à vontade também se tirar. Não, mas eu tiro, vai evitar. Verdade. Eu relato tudo aí, bota as páginas, bota... Fica complicado. A folha 206 aí tem até um despacho onde a unidade está falando do protocolo de 16 de 6, está bem. Uhum. Tá posto aí, mais alguma questão? Envelope não tem não, né? Talvez ele tenha postado pelo correio, né? Não, tem não. É comum chegar na unidade, ela bate o carimbo na hora que recebe, entendeu? Mas o cara mandou antes. É pequenininho, ele tem de cabeça para baixo. Tem só a questão eu acho que o debate seria a questão da decadência para apreciar de ofício, né? Que não é meu conhecimento, entendeu? Se alguém quiser levantar essa temática, como nos processos anteriores. Tá. Quem está se manifestando, eu vou passar a votação, então. Como vota o doutor Mário? Acompanhe o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator. Ricardo?
Acompanho o relator. Ludmila? Como eu venho sustentando há muito tempo, neste caso, né, como o recurso ele é intempestivo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o fato de não ter sido preenchido um requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ainda que seja uma matéria de ordem pública, por não dentro de algo extrínseco, é insuperável. Então, por ser o recurso voluntário intempestivo, eu não há nem que se cogitar de conhecer de ofício. Isso é jurisprudência remansosa até do STJ há muito tempo. Então, eu acompanho o relator, só pontuando para esclarecer meu posicionamento e fazer a distinção com relação aos outros casos. Perfeito. Caio? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho integralmente o relator, presidente. Também acompanho e concordo com a Ludmila que não é exatamente a mesma situação, né? Tem uma distinção, né? Mas eu acompanho também o Leonan. Integralmente o plano de votos, conhecer do recurso e passo a palavra, devolvo a palavra ao Leonan. Do termo. Mas aqui tem uma enfim, vamos lá. Leonan, tá bem falha a tua. Acho que deve ser problema de conexão, que a imagem também está ruim. Mas acho que dá para escutar. É que tá falhando um pouco. A gente está com a minuta, não tem problema. A gente acompanha pelo minuto, mas tá um pouco falha, tá? Melhorou? Cuida-se o caso versando de recurso voluntário relativo à decisão da 14ª turma da DRJ de São Paulo, que por unidade de voto julgou improcedente a impugnação, cujo acordo estou assim alimentado. Eu peço venha para a gente superar ele, não precisa fazer a leitura novamente, mas trata-se de contribuições a cargo da empresa e de terceiros, informações declaradas de GFIPS. O lançamento foi basicamente disso. Constitui fatos geradores do presente crédito, as remunerações pagas ou creditadas ou devidas a empregados da notificada, especificados nas folhas de pagamento e rescisões de contrato de trabalho, GFIP e GPS. Na impugnação, o contribuinte controverte, alega que é acreedora do fisco e que, em certos casos específicos, é devedora também, propôs ação junto à Justiça Federal, buscando operar a compensação, diz que busca operar a compensação. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, a primeira instância do contencioso. A emenda transcrita no preâmbulo bem sintetiza a matéria decidida. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera o estímulo da impugnação e, ao final, postula a reforma da decisão de primeira instância a fim de cancelar o lançamento. Sustenta o recorrente a admissibilidade do seu recurso, sob justificativa de que teria sido intimado para fim de recurso em 20 de 6 de 2009. Intimação, secato, número tal. Ele cita até a intimação que teria sido dado asa a isso. É o que importa relatar. Admissibilidade. O recurso voluntário, apesar de vindicar ter cumprido os pressupostos de admissibilidade, não atende aos pressupostos de admissibilidade estritos relativos à tempestividade, uma vez que foi interposto após o devido legal. Deveras. Observa a confirmação da entrega da intimação postal, dando ciência da decisão de primeira instância em 9 de 6 de 2009, conforme aviso de recebimento colacionado nos autos. Folhas 197, vejas. E aqui eu trago as folhas. Então, ele foi intimado 9 de 6. No entanto, o recurso só foi apresentado em 20 de 7 de 2009, folhas 199, quando já vencido o prazo. O próprio despacho de encaminhamento confirma a intempestividade, folha 267. E está aqui, eu trago também a imagem do protocolo 20 de 7 de 2009. Portanto, não é possível conhecê-lo. Ante o exposto, não conheço do recurso. Esse daqui traz uma preliminar até um pouco extensa e cita até nominalmente a documentação, dizendo que foi intimado em 20 do 6, né? Mas não foi 20 do 6, o AR está aí, o AR é 9 do 6. Okay.
O relator está encaminhando, então, por não conhecer do recurso. Não sei se alguém chegou a dar uma conferida aí na documentação do processo, isso é interessante. Podemos aguardar um pouquinho, dando a conferida? Claro. Posso sim, sempre bom. É a página ali 199, o AE 197, tem um despacho de 267 também. Doutor Lenan, só essa imagem aqui, ela não descreve a intimação, ela não descreve o conteúdo da correspondência, né? Mas não tem dúvida não, né? Não tem nada na época que foi para ela. Não tem nada, ele fala dessa, ele fala ele fala dessa data que casa com uma possível tempestividade do recurso, mas não bate com nada que tem probatório. Não, eu digo na imagem do AR, não está constando o conteúdo da correspondência, mas isso não é problema não, né? Não há dúvida não. Não, consta assim, Ricardo, no AR tem uma etiqueta onde está de termoplaque, e logo acima está descrito, intimação 687-2009, SECAT. Isso. Resolvido. A imagem pequenininha. Isso, e nas páginas anteriores está a intimação, que é justamente do acórdão. Eu não aumentei a imagem e pequei, desculpa. Respeitosamente ao contribuinte, eu acho que ele tentou se colou. Me pareceu, com muito respeito porque não há nada de concreto. É mesmo, muito parecido com o anterior. Doutor Mário, depois que tiver satisfeito, a gente pode passar a votação. Eu sempre olho algum envelope que ficou para trás, assim, fora de posição no processo, mas não é o caso aqui, não, realmente. Ok. Então, esclarecidos. Como vota, doutor Mário? Acompanhe o relator, senhor presidente. Martim? Martim está com... Não. Com o relator, presidente. Ricardo? Acompanhe o relator. Ludmila? Consegui me ouvir? Caio? Acompanha o relator. Juliano? Acompanhe o relator, presidente. Também acompanha. Então, ficou por unanimidade de votos, sem negar o recurso. Agradeço aí o doutor Leonan. Sua participação final. E vamos passar para o item 282 da pauta, da minha relatoria. O interessado é Monsanto. Vou fazer um resumo muito breve, depois vou meio que ler, né, mas tentando pular o que for redundante aí, para também não exauri-los. Na verdade, isso aqui é uma solidariedade, construção civil. Tá? Por que solidariedade? Porque foi considerado que havia empreitada total. Então, empreitada total, então não é cessão de mão de obra não, tá, gente? Só para não confundir, aqui, na verdade, a Monsanto ela contratou uma empresa para fazer uma obra, e essa obra foi o regime de empreitada do total, e existe para essa situação específica uma norma específica da lei de custeio, né, lei 8.212, que indica que há solidariedade do dono da obra com o prestador de serviço. Essa é a situação, e o âmago da LID é a questão de se há empreitada total mesmo ou se é uma empreitada parcial, na qual não teria a solidariedade. É basicamente isso. A linha de raciocínio aqui é muito parecida, a situação é muito parecida com outro processo que a gente viu, tá? Que também a gente tinha um contratante, uma contratada, mas não tinha os contratos, tá? Então, uma situação similar. Vou passar aqui, estamos tratando do período de 99 a 2002. Vamos só aumentar aqui um pouquinho. Rony, só um minuto que o Martim acabou de cair, acabou de avisar que não está vendo. Vamos aguardar, então. Voltou sem câmera, sem vídeo. Agora aqui. Gente, eu falei meu voto ali na hora e nem consegui ouvir de vocês depois. Mas eu caí mesmo aqui. Você quer que eu retome aqui uma síntese do... Só como é que ficou o resultado? Porque eu só consegui dar o meu voto e... não conhecer por unanimidade. Tá, então vou capturar aqui, Martim. Isso aqui é um caso de obra de construção civil, tá?
e tem um tomador, que é o autuado, que contratou uma empresa prestadora de serviços, e no entendimento da fiscalização, essa contratação se deu como empreitada total, e para empreitada total, a Lei 8.212 prevê, para a época dos fatos, solidariedade, tomador e prestador, ok? É basicamente isso. Uhum. E o ponto central aí da LIGE, tem outras questões, mas são periféricas, é saber se houve realmente empreitada total ou se é empreitada parcial. E como eu já antecipei para os colegas, a grande questão aqui é que estão ausentes os contratos. Tá? Mas vamos lá, como um outro caso que a gente viu, acho que no primeiro ou segundo dia. Então, vamos lá, já vou aqui, ISO 99 de 2002. Então, é um único levantamento, quer dizer, é uma prestação de serviços, é exatamente uma situação, né, um prestador de serviços que foi lançada essa NFLD. Então, a NFLD contém esse levantamento pela prestação de serviços de construção civil em regime de empreitada total, conforme valores apresentados pelo contribuinte, também extraídos de sua escrituração contábil. Então, temos aí os anexos identificados. As contribuições devidas foram apuradas aplicando o substituto da solidariedade pelo método de aferição indireta, artigo 33, conforme exposto, artigo 33, parágrafo 3º e 4º da Lei 8.212. Mas adiante a gente vai ver melhor essa questão legislativa. A remuneração da mão de obra foi com base 40%, né, como também foi em outros dois casos que a gente já viu, 40% dos valores informados pelo contribuinte, extraídos da sua escrituração contábil e discriminados na planilha tal. Vamos aqui, focando no que tem de uma relevância, né? Aqui, não foram apresentados contratos de construção civil, contratos de execução de obra, ou contrato de obra, ou contrato de edificação, as matrículas, CEI, ART, folha de pagamento, comprovação de que a construtora contratada empreitada em regime de empreitada total mantém contabilidade formal e regular nos termos da legislação previdenciária, a não apresentação de qualquer contrato de construção civil, contrato de execução de obra, contrato de edificação, impossibilitou, né, efetivamente a redução da base de cálculo, decorrente de fornecimento de material, utilização de equipamentos próprios ou de terceiros. O devedor solidário PRES não foi objeto de autoria fiscal com exame de contabilidade. E o contribuinte apresentou o arquivo contando o mandato de segurança interposto pelo sindicato da qual a prestadora é associada, mas esse mandato de segurança tem outro objeto, é a retenção de mão de obra de 11%, mas não a solidariedade que a gente está tratando aqui. Então, tem um objeto diverso. Tá? O sujeito passivo impugnou o lançamento, juntando algumas GPS do prestador de serviço e relatórios de certidão negativa emitidos para este. A responsável solidária apresentou sua impugnação. Aí é importante, eu vou recapitular, mas a solidária ela apresentou, o prestador de serviço impugnou, mas só teve recurso voluntário só da tomadora, tá? Não teve. Então, no primeiro momento, a solidária, a prestadora de serviço entrou na LIDE, mas depois não mais recorreu. E então, a solidária, na impugnação, ela trouxe algumas notas fiscais de superempreiteiras, uns resumos de folhas de pagamentos e recolhimentos de FIF e GPS. O julgamento de primeira instância foi convertido em diligência para a apreciação dos documentos e argumentações da defesa. Aí houve um relatório fiscal adicional, substitutivo, e a autuada se manifestou sobre esses relatórios, já a prestadora de serviço não se manifestou. Então, foi realizado o julgamento, que foi parcialmente exonerado, né, uma parte foi mantida, mas parcialmente exonerado a exigência, que reconhecendo um prazo decadencial e também alguns orçamentos que haviam sido efetuados em duplicidade, triplicidade. Tá? E foi basicamente isso. No seu recurso voluntário, aí reitero, só houve recurso voluntário da tomadora, autuada. O contribuinte alega que houve decadência
lançamento parcial em maior extensão do que reconhecido pela DRJ, dizendo que houve o recolhimento das contribuições do período. Diz que a notificação é nula, pois o relatório fiscal carece de fundamentação para apuração de supostos débitos na medida em que não especificou as bases de cálculo aplicadas de acordo com a legislação vigente em cada período, não justificou o fundamento legal do arbitramento realizado, não verificou o conteúdo das notas fiscais dos lançamentos efetuados, incluindo serviços não sujeitos à retenção e débitos de compra de materiais e equipamentos, deixou de analisar os documentos apresentados, autônomo da empresa sem especificar os serviços sujeitos à retenção e as bases de cálculo diferenciadas para cada atividade de construção civil, fim do disposto no artigo 52 do CTN. Não há solidariedade cogitada pela fiscalização, não tendo havido contratação por empreitada total, sendo que a empresa prestadora, a PRESS, foi contratada pela recorrente para a realização da obra denominada Dry Glifosates na unidade de São José dos Campos, não tendo sido a única contratada, conforme comprovam pedidos de compra e notas fiscais anexos. Então, ela traz aí, diz que tem essa outra empresa, Monte Calme, Montagens, que também teria trabalhado nessa mesma obra, então seria uma empreitada parcial. Né? Ela, a Press, mais essa Monte Calme, teriam trabalhado nessa obra para a tomadora de serviço. E a fiscalização diz que o relatório fiscal substitutivo, a fiscalização alega que não houve mais uma prestadora de serviços. Contudo, baseado no fato de que a Press apresentou GFIP, dizendo que foi prestação de serviço por empreitada total. Só que aí a tomadora fala, né, que é a autuada, fala que ela não pode ser punida porque a prestadora errou no código da GFIP. E ela, inclusive, reitera a questão que a Monte Calma foi também contratada para fazer a mesma obra. Tá? E aí tem a questão da retenção dos 11%, ela reitera dizendo que tinha uma decisão, então não poderia haver qualquer débito contra ela. Então, ela entende que tendo em vista essa questão da decisão judicial e se tratando de empreitada parcial, não tem solidariedade, então deve ser exigido da prestadora as contribuições, não dela. E reitera a questão da decadência. O que mais? Disse que a tomadora pagou integralmente as contribuições previdenciárias, conforme GPS em anexo, por amostragem, e que a prova disso seria que o INSS expediu certificado em favor da prestadora. O que mais? Ele diz que já houve numa outra FLD faturas lançadas contra a tomadora, já foram lançadas essas bases de cálculo, estão sendo lançadas aqui, dizendo inclusive que não foram mudadas aqui, atendidos os termos que determinam que tem essa base de cálculo, em vez de 40%, seria 10% para pavimentação asfáltica, 15%, para fingir, né, em cima da nota fiscal, se apurar a base de cálculo das contribuições. Então, ao final, ela pede a exclusão dos corresponsáveis do relatório de vínculos e expedições ao patrono das intimações. E aí, aquilo que eu sublinhei, o responsável solidário foi intimado da decisão, mas não apresentou recurso. E é esse o relatório, passar o voto. Primeiro, a decadência. Vou pular essa primeira parte genérica aqui. Então, frisando, né, como todos sabem, tem a súmula CARF 99, que tem que haver recolhimento antecipado, em consonância com 150, parágrafo 4º. Então, vamos ao que interessa aqui. Pois bem, a recorrente não efetuou retenções sobre os valores pagos à empresa que realizou a empreitada, alegando que estava impedida de fazer por força de medida judicial. Todavia, tem-se que, considerando como válida a conclusão da fiscalização de que a empresa Press construtora foi contratada sob o regime de empreitada total, que será examinado mais adiante, então sequer cabe retenção. Veja-se que as contribuições devidas sob o prisma da solidariedade face ao seu não recolhimento pela contratada para a realização de empreitada total não se confundem
com as contribuições da pessoa jurídica que são decorrentes de suas outras atividades e relações jurídicas, ao contrário do que parece cogitar a recorrente. Observe-se também que, se fosse o caso de cessão empreitada de mão de obra regrada pelo artigo 31 da Lei 8.212, poderia-se cogitar de pagamento parcial de tributo ensejada a contagem da decadência dos auspícios do 150, parágrafo 4, cabendo averiguar daí o conjunto dos prestadores de serviços. Porém, para empreitada total, é necessário que haja recolhimento, ainda que parcial, de contribuições que concernem ao tipo de relação jurídica estabelecida entre a contratada e a contratante, ou seja, de solidariedade com fulcro no artigo 30, inciso 6 da Lei 8.212, do que na prova nos autos. Então, nos constatando tais recolhimentos, a contagem de decadência pelo artigo 173.1, e considerando-se que a recorrente foi cientificada do lançamento em 10 de outubro de 2005, não há falar em decadência, salvo para as competências já admitidas pela decisão ACO, setembro de 99. Quanto às alegações acerca da nulidade da NFLD, merecem elas ser refutadas. A autuação deu-se considerando a realização de prestações de serviços de construção em regime de empreitada total, não havendo sido apresentados os documentos necessários suficientes para a elisão da responsabilidade solidária. Desculpa. Então, a recorrente foi formalmente intimada por meio de termo de intimação de apresentação de documentos datados de setembro de 2005, apresentar documentos comprobatórios dos recolhimentos associados à contratação da empreitada, onde isso que incumbia, forte no artigo 373, inciso 3 do CPC, não fazendo contudo. Em decorrência, as contribuições foram lançadas com base na escrituração, conforme explica o relatório fiscal original e reiterado no relatório fiscal substitutivo. Leio o trecho do relatório. Assim, o valor da remuneração da mão de obra utilizada na prestação de serviço foi apurado na forma estabelecida pelo INSS. 40 pontos notificados extraídos da escrituração contábil e discriminados na planilha total ali consignada foram considerados como salário de contribuição da mão de obra utilizada na prestação de serviço. Diante deste fato, eu continuo. Diante deste fato, a fiscalização aferiu a base de cálculo da contribuição previdenciária como sendo os valores da prestação de serviços representados em sua escrituração contábil, pois estes foram os valores efetivamente conhecidos. Deste modo, o esteio no artigo 3º, artigo 33 da Lei 8.212, combinado com os artigos 142 e 148 do CTN, diante da apresentação de veras deficiências dos elementos solicitados de intimação, a autoridade fiscal lançou as quantias devidas, tomando como norte para o arbitramento os valores pagos, escriturados como pagos à pré-construtora, base de cálculo das contribuições. Anote-se que, ao contrário do cogitado na peça recursal, não foi ignorada a maioria dos documentos apresentados pela recorrente no curso do procedimento fiscal, visto que eles foram juntados aos autos somente após a ciência da autuação, com a interposição da impugnação e os aditivos a esta. A falta de apreciação dos documentos antes da lavratura do lançamento deu-se, portanto, por inércia do contribuinte, que não pode agora buscar vantagem dessa sua própria atitude negligente. E quanto aos documentos carreados com a impugnação, foram eles devidamente apreciados pela autoridade lançadora, que está enunciado no relatório de diligência de folhas 1573 e seguintes. Eventual discordância da interessada quanto às conclusões ali vertidas tem a natureza da discussão de mérito, não de preliminar de nulidade. Aqui, em resumo, ela diz que a fiscalização não examinou os documentos que ela apresentou, ela acho que não poderia ter apresentado, porque os documentos foram apresentados depois da autuação. Então, não poderia ter, a fiscalização examinou depois, na diligência, mas não poderia ter examinado antes, que não existia documento para ser examinado. Ela traz essa linha argumentativa. Enfim, estou dizendo que de resto não tem nenhuma nulidade, né? Nós temos o artigo 59 do decreto 7235, e no que concerne a questão de mérito, o cerne da controvérsia diz respeito a se definir, com base nas provas colhidas nos autos, se a empresa pré-construtora foi contratada para execução de total ou parcial. E eu entendo assistir razão à fiscalização. Veja-se que a pré-construtora apresentou o GFIP com código de recolhimento 155, declarando assim que prestou serviço atuado em regime de empreitada total, aludindo na sua defesa, folha 145, que o contrato de construção civil firmado não se tratava de cessão de mão de obra, mas sim de contratação em que a construtora assumia responsabilidade direta pela obra, citando nesse sentido o artigo 220, parágrafo 1º do decreto 3.048/99. Desse modo, vê-se que não se tratou apenas com uma venda recorrente de prestação de informações supostamente incorretas em GFIP, assim de informações prestadas nessa declaração e corroboradas pelos termos da defesa da contratada. A contraprova de tal declaração poderia ter sido perfeitamente produzida pela recorrente, bastando para tanto ter sido carregado aos autos o contrato firmado entre ela e a prestadora de serviço, REPRES, demonstrando assim que o contrato regime de contratação da obra de construção, demonstrando assim qual era o regime
da contratação da obra. Providência essa que, inexplicavelmente, não foi levada a efeito. Isso é destacar tal ponto, pois a autuada não apresentou os contratos ou GFIP das empresas contratadas para a execução do aludido projeto glifosato, que poderia facilmente atestar suas alegações que os pagamentos à pressa estariam vinculados a essa obra sob regime de improbidade parcial e não total, como declarado e reiterado por aquela, não sendo cabível supor que a empresa do porte interessado não tivesse controle sobre documentos do gênero. E como mencionado, não foi trazido não só o contrato avançado com a Pressa Construtora, correlacionado com tal projeto. Não foi apresentado nenhum contrato de construção civil com essa pessoa jurídica. Tá? O que se sabe apenas é que outra empresa, a Monte Calmo, recebeu valores vinculados ao tal do projeto da glifosato, pois consta nas notas fiscais emitidas tal menção. Já no que diz respeito à Pressa, diversamente, nas notas fiscais emitidas contra a autuada, não consta qualquer registro, um sequer, de que seriam elas associadas àquele projeto. Caberia recorrente, que dispõe de todos os meios para tanto, insista em carregar aos atos todos os contratos notas fiscais relativos aos projetos que convencionou serem realizados pela Pressa Construtora, de modo a comprovar a tese defensiva. Ou seja, poderia trazer os contratos avançados com a Pressa, as notas fiscais pagas no contexto desses contratos, associadas aos lançamentos contábeis que deram asa à atuação e demonstrado que todos os valores lançados pelo fisco correspondem a pagamentos por empreitadas no regime de empreitada parcial, ou ao menos apontado que parte dos valores da autuação poderiam ser excluídos com a documentação hábil citada. Não fazendo, não prosperam os argumentos ventilados na peça recursal. Por outro lado, a existência de medidas judiciais a benefício da Presa e de outras empresas filiadas aos sindicatos da construção civil, impedindo a retenção dos 11% previsto no artigo 31 da Lei 8.212, e nada afeta as obrigações atinentes ao recolhimento das contribuições por solidariedade embasada em disposição legal distinta, o artigo 30, inciso 6º da pré-citada lei. Nesse contexto, pertinência alguma ter aplicação do artigo 177, inciso 1 da ENPS 3 de 2005, vinculado ao Instituto da Retenção. Com efeito, para ele disse da responsabilidade solidária, em comento deveria a recorrente ter observado o exposto no parágrafo 3º do artigo 220 do decreto 348. E aí está especificado a obrigatoriedade, né, do regime de contratação de empreitada total, quais são as obrigações que eles têm que ter, está aí a norma. Tá? E na época dos fatos, INSS DAF, número 18 de 2000, estabelecia as seguintes rotinas e procedimentos no caso de empreitada total. Aí a comprovação, os recolhimentos das contribuições incidentes sobre remuneração segurada, excluído nota fiscal, quitação nota fiscal, deve exigir os documentos abaixo, a tomadora deverá exigir da contratada os seguintes documentos: cópia da GPS, cópia de folha de pagamento, cópia do GFIP, etc. Declaração de que possui escrituração contábil filmada pelo contador, tudo isso, né? E, conforme circunstanciado pela auditoria fiscal, a IPGAFAD não apresentou os documentos necessários e suficientes à revisão da responsabilidade solidária, quais sejam. Aí, de novo, uma rol de documentos, tá? E prossigo. Há que salientar que o fisco realizou o exame detalhado da documentação trazida após a ciência do lançamento, que foi o momento em que trouxe, né, a impugnação, acerca das diversas competências abarcadas pelo lançamento, demonstrando ser eles inaptos para motivar a reforma da autuação. Por seu recorrente, no intuito de contestar as conclusões dessa análise realizada pela fiscalização, alegar que parte dos períodos estaria decaído e que, para outra parte, estaria desobrigada a retenção por força de medida judicial. Entretanto, ambos os argumentos já foram enfrentados parágrafos acima e devidamente refutados. No outro giro, quanto às questões relacionadas com o valor do débito, bem como a alegada inexistência de débito da contratada, tem que elas foram bem enfrentadas no julgamento de primeiro grau, motivo pelo qual peço vênia para transcrever os trechos pertinentes. Eu vou ler aqui para os senhores. Não existe razão ao argumento de existência de bizininha dos presentes autos, vez que o fato gerador das contribuições lançadas na NFL número tal refere-se ao Instituto de Retenção de 11%, previsto na Lei 9.799, enquanto o fato gerador da NFD em exame é o Instituto de Responsabilidade Solidária. Repito, as duas coisas não se confundem, tá? Observando base de cálculo e notas fiscais que envolvem os dois lançamentos são distintas. Nós, que conforme consta da planilha elaborada pelo auditor fiscal e como também por ele explicitado em seu relatório, a presente NFLD estão lançados somente os valores discriminados pelo contribuinte prestador de serviços pré-construtor. Por outro lado, não carece de fundamentação a alegação da Monsanto quanto às bases de cálculo por não terem sido atendidos os termos da instrução normativa do INSS, que determinam aplicações para diversos tipos de obra, né, de 10%, pavimentação, 15%, terraplanagem, em razão da não apresentação do contrato de obra ou de qualquer documento capaz de comprovar a realização de tais serviços. Tá? Por outro lado, não se pode acatar a nulidade do lançamento, razão do pagamento integral das contribuições previdenciais devidas diretamente pela empresa contratada, pois não se desincumbiu, seja contratante ou seja contratada,
se comprovar o recolhimento integral das contribuições incidentes sobre a obra de construção civil, objeto destes autos. Primeiro, porque as guias de recolhimento foram apresentadas por amostragem, sendo que uma delas não foi confirmada pelo conta corrente deste órgão tributário, seja por ter as certidões negativas apresentadas, não se referem especificamente à obra em questão, né? A CND é por obra, né? Ressalta-se que a emissão do CND não constitui prova cabal do recolhimento pelas contribuições previdenciárias devidas, uma vez que esse documento é emitido a partir da fiscalização sumária, né, que nem sempre atinge a contabilidade do contribuinte. Vejamos, quando solicitada a certidão, é verificado se é informatizada da INSS, mediante consulta aos dados de todos os estabelecimentos, todas as dependências, todas as obras de construção civil, se houve recolhimento correspondente aos últimos 120 meses, houve entrega de GFIP, se há divergência entre os valores declarados de GFIP efetivamente recolhido, se há débitos que impeçam a emissão da CND ou não, a situação de opção, enfim, uma série de questões aí. Não constando restrições, a certidão será expedida eletronicamente pelo sistema informatizado da Previdência, do contrário, será emitido o relatório de restrições que servirá para esclarecer os motivos da não emissão imediata da certidão requerida, devendo as pendências serem regularizadas a máximo de 30 dias do processamento do pedido, após o qual o pedido será automaticamente indeferido pelo sistema, sempre que a documentação apresentada para a liberação de restrições não fica arquivada, registrando-se justificativo no sistema CND corporativo. Verifica-se assim que, tendo sido apresentados todas as GPS, a GFIP, com os correspondentes recolhimentos, bem como havendo recolhimentos para cada obra civil devidamente escrita com matrícula C e não existindo qualquer irregularidade, cada contribuinte seja importante dos refis, a CND será eletronicamente emitida. Portanto, se houve omissão do contribuinte prestador de serviços quanto a serviços prestados para determinada empresa ou na execução de qualquer obra, seja pela ausência de matrícula C da obra de construção civil, seja pela entrega ou pela emissão incorreta da GFIP realizada relativa aos segurados cedidos para prestação de serviço em outra empresa, o sistema informatizado não dispõe de condições para detectar essa situação, motivo pelo qual a simples exibição de uma CND não significa a ausência de débitos tributário previdenciário da empresa, tá? Aí então está falando do CND da prestadora de serviço, não é da própria empresa aqui, né? Deve ser registrado, por fim, que o relatório de vínculos, estou afastando da questão do relatório de vínculos com a súmula 88, e também a intimação do advogado com súmula 110, estou negando provimento ao recurso, esse é meu voto, senhores. Está aberto aí debate, esclarecimentos. Senão eu vou passar a coleta dos votos. Posso... Claro. Presidente, eu estava olhando aqui os memoriais da contribuinte, né, que esse foram enviados, né, na pasta, né? Sim. E também estava vendo a questão da decadência aqui do lançamento, e ela alega que houve pagamento antecipado, né? O seu voto é que não houve, que você considerou especificamente não houve pagamento antecipado. Em que sentido? Porque teve recolhimento de alguma contribuição previdenciária nesse período? Tem esse comprovante? Sim, eu fico considerando, assim, de maneira sistemática, pagamento antecipado sobre a mesma base legal, tá? Se a base legal é diversa, eu não estou considerando. Aqui, na verdade, ela tinha uma obrigação por força de uma responsabilidade solidária, e como, evidentemente, ela entendia que não estava obrigada solidariamente a recolher nada, ela não efetuou o pagamento sobre essa, digamos assim, sob essa disposição legal. Então, eu não estou considerando. Não é similar, por exemplo, a um caso PLR, por exemplo. Não recolhe contribuição previdenciária sobre PLR, mas recolhe contribuição previdenciária sobre a folha normal. Aí vem a autuação de PLR, a gente entende por aplicar a GPS lá que foi recolhida sobre a folha, ela trai o pagamento antecipado igual. A situação é um pouco diferente, né, no sentido de que aí a PLR são todas verbas que são consideradas remuneratórias, né? Aí, aqui não, aqui na verdade é uma situação em que é uma responsabilidade solidária. Eu entendo que seria diferente. Assim como eu também acho que não se aplica para a seção de mão de obra, os 11%. Né? Se tem uma antecipação, se recolhe para a seção de mão de obra, eu não aplico isso aí. Eu vou fazer uma pergunta, olhar o processo aqui, NIP de vista. Há recolhimento de contribuição previdenciária nessas competências comprovadas, você saberia dizer? Não saberia dizer. É empresa grande, né? Provavelmente deve achar alguma coisa. Mas aí teria de baixar os autos para eventual diligência, porque isso aí não está nos autos. Tá?
entendi que... Fazer uma observação, talvez ele possa agregar algum esclarecimento aí, doutor Martim. Palavra, Caio, por favor. O Martim tocou exatamente nos pontos em que eu estava em dúvida. Eu entendo da seguinte forma: é uma solidariedade, tá? Então, nós temos que buscar nos autos, primeiramente, para ver se há alguma recolhimento, mas esse recolhimento a que se refere aqui, no meu entendimento, ele vai ser relativo à construtora, não à Monsanto. Porque essa responsabilidade solidária que está sendo atribuída à Monsanto é por uma obra que ela é contratante. Então, o contribuinte dessas contribuições previdenciárias não é a Monsanto. O contribuinte é a construtora. Né? Concordo, Caio, é verdade. Então, nós temos... Substituição, concordo. Né? Então, a solidariedade é simplesmente uma atribuição de responsabilidade. Ele é um responsável tributário por solidariedade. Então, para verificar decadência, nós temos que verificar se o contribuinte efetuou recolhimentos naquela competência. Né? Eu não estou conseguindo achar nos autos, Rony, o lançamento em si. Você sabe dizer as páginas dele? E em que volume que está? Eu não sei, não tem aí não está assinalado no voto, não? Entendi ver. Eu não... O relatório fiscal está aqui, folhas 1561, está aqui tá na transcrição aqui, né? Relatório fiscal. Agora, a TV esse é o substitutivo, o original é 4045, deve estar o lançamento em si. 3/62, pelo que indica aqui. Mas não está aqui. Folhas 3/62. Deve ser o primeiro volume, pelo que está original, né? Depois ele fez assim um recálculo. Mas ele tem, a NFLD está aqui, mas os relatórios, ele não tem o RADA, ele não tem o RDA. Não, mas tá nos autos, isso aí não deve, é só questão da gente procurar. É isso que eu estou tentando achar. Ali no resumo só está assinalado relatório. É um processo grande, né? Eu estou na página 76 aqui, e até agora eu não cheguei nos relatórios da NFLD. Em tese deveria estar no início. Mas aí é aquela coisa, né? Ele já está aqui. Às vezes eles fazem o auto-infração todo e depois começam a botar as intimações. Às vezes eles começam fazendo a auto-infração, colocam todas as intimações no meio e lá no final que está os relatórios. Porque, veja, a partir da folha 136 do primeiro volume, ele tem GPS de recolhimento da construtora. Que... Para efeito de obra de construção civil, ele inclusive deveria indicar se tratar de qual obra, né? Ele deveria indicar o SEI. A fiscalização diz que as guias GPS apresentadas da construtora não permitem fazer associação à obra. Exatamente. Porque ela deveria indicar na GPS. Primeiro a gente tem que saber qual é a obra. A gente não tem o contrato da obra. A partir do momento que os pagamentos foram efetuados da Monsanto por uma determinada prestadora de serviço por causa de uma obra, para a gente poder associar recolhimentos da prestadora, a gente tem que saber que obra é essa, quais são os valores que estariam associados, né? Não tem nada disso. Esse é o problema. O que eu vou colocar é um entendimento, eu não sei se o Martim tem esse mesmo entendimento, essa separação de contribuição previdenciária por obras, ela é necessária porque a legislação interpreta para efeito de CND, para liberar até a transmissão da propriedade da obra, essas coisas todas, você tem que fazer a demonstração de que você recolheu
as contribuições previdenciárias relativas àquela obra. E isso você só consegue identificando o GPS por GPS pelo SEI da obra. Então, aí você faz o casamento entre o SEI da obra indicado na GPS e você fecha as contribuições previdenciárias daquela obra em si. Agora, para efeito de decadência, se nós formos ver como... Caio, travou. Ele caiu, parece, tá cinza. Alguém? Voltou, Caio? Voltou. Caio, você parou. Eu não consegui ouvir. Alô? Para efeito de decadência, depois não vi mais nada. Estão ouvindo agora ou não? Sim. Tá. Para efeito de decadência, eu vou expor o meu entendimento, tá? Eu entendo da seguinte forma. Nós estamos tratando da contribuição previdenciária da pré-construtora, inclusive a GPS está aqui, pré-construtora S.A. Monsanto do Brasil. Então, e tem o endereço na GPS, agora eu estou vendo aqui. Então, talvez a gente possa vincular especificamente a obra. Agora, independentemente disso, para efeito de decadência, a incidência de contribuição previdenciária na obra A e na obra B, ela é sobre o mesmo fundamento legal. O fundamento legal, independente de qual obra seja, ou que seja do escritório da construtora, o fundamento legal é o mesmo. É a Lei 8.212, pagamento de salário a empregados. O fundamento é o mesmo. Então, me parece que mensalmente a contribuição previdenciária devida pela construtora, seja por funcionários da obra A, seja da funcionários da obra B, seja pelo escritório, seja por uma representação comercial que ela tenha em outra cidade, enfim, reúne-se tudo num bolo só, e aí você tem toda a contribuição previdenciária da empresa sobre aquele fundamento. Tá? Então, é diferente, por exemplo, da contribuição previdenciária dos segurados. O fundamento é diferente. É uma retenção, então o fundamento é diferente dessa contribuição da empresa. Agora, para efeito de decadência, eu acho que se a empresa comprovar que ela tem recolhimentos naquela competência, independente de que obra for, no meu entendimento, atrai o 154. Tá? Ainda só fazendo um adendo aqui, eu sempre entendi assim, para a sessão de mão de obra, eu sempre achei isso, até mencionando no meu voto. Eu estou refletindo, talvez possa se tratar se haver para algum dos prestadores haver recolhimento, poderia se considerar decadência. Eu concordo, acho que está. Assim que eu votei assim para a sessão de mão de obra. Além disso, eu estou vendo aqui. Vai ter de baixar para diligência para poder verificar se para aquela, junto a Monsanto, para verificar se para os períodos que estão abrangidos pela decadência, haveria recolhimentos com base para alguma obra sobre o regime de empreitada total. Teria de fazer isso. Né? Mas para Monsanto? Eu acho que geral de qualquer obra da construtora. Para ela, não, porque valeria para ela com relação. Se a Monsanto fez o recolhimento por força de solidariedade com base empreitada, na verdade, qual a baseamento legal? É solidariedade com base empreitada. Para algum outro prestador naqueles períodos determinados, pelo que eu estou entendendo do teu raciocínio, aí haveria um pagamento apto a mudar a atrair a decadência aí com pagamento antecipado. Está dizendo? Inclusive. Não interessa, a prestadora pode estar servindo a diversos tomadores, né? Então tem que ser, na verdade, a Monsanto fazer uma diligência para a Monsanto para verificar se a Monsanto ela tem 10 obras com empreitada total. Se ela recolher para uma empreitada total para aquele período, já vale porque está sobre a mesma base legal. Não, eu tenho entendimento diverso, mas... Eu não entendi também, diverso. Entendi o que você está falando. Oi? Porque, na verdade, a ideia não é bem essa, né? Assim, a solidariedade... A solidariedade não exige recolhimento. A empresa ela é solidária. Se o outro não pagar, vai cobrar dela. Ela não tem que recolher mensalmente. Né? Até antigamente a lei falava para excluir mas ela não era obrigada a estar recolhendo todo mês. Por exemplo, uma pessoa física, se você atestar a decadência... Pois mas como é que vai ficar então? Como é que fica então?
Só mais uma Teria coisa. que ver se a construtora recolheu, né? Porque ela, se fosse uma pessoa física solidária, por exemplo, não estaria sujeita a contribuição nenhuma. Mas ela tem que ter recolhido em relação a outro prestador. Não tem, como solidário, não tem esse recolhimento. Não, eu estou dizendo, ela teria de recolher em relação a outro tomador, você está dizendo? O que está sendo colocado é que teria que verificar junto à construtora se tem recolhimento no período de contribuição previdenciária. Mas sob qualquer hipótese? Exatamente. Desde que seja da mesma rubrica, né? Que seria, legal? Contribuição patronal. Seria patronal. Tá, mas sob qualquer hipótese legal? Seja na qualidade, seja dentro de uma relação de solidariedade? Para a construtora não é solidariedade, é obrigação própria dela. Própria, né? Não, sim. Na verdade Não tem essa figura do pagamento por solidariedade mensal. Você tem a retenção, né, que é um igual ao rubrica, e o outro não, é só solidariedade mesmo. Leonardo quer falar, Leonardo, pode falar? Só para ele, depois eu volto contigo, cara. Não, você, relator, proporia diligência? Ou o Martin está querendo propor? Exatamente com a proposta de vocês, né? Vocês estão colocando assim uma situação, mas eu está bem embasada aí, quer dizer, tem bons fundamentos, mas eu queria saber exatamente qual seria, depois que vocês conseguirem chegar a um consenso, e eu até poder mudar meu voto, não tem problema. Mas eu quero uma formatação, talvez, mais adequada, que a gente sabe exatamente o que a gente faria, porque teria que ser comprovado que exatamente, de que maneira. Aí eu vou refletir se eu acho que condiz que eu aderiria ou não, manteria meu voto. Caio, por favor, com a palavra. Tá. Agora, verificando especificamente as GPS que tem nos autos, eu estou aqui na GPS da folha 137, do volume 1. Ela tem na indicação aqui do nome e razão social de quem está fazendo o pagamento, ela tem a indicação Press Construtor S.A. Monsanto do Brasil. E aí tem um endereço, o endereço pode até ser o endereço da própria construtora ou o endereço da obra. Aí eu precisaria ver exatamente. Não é incomum desse endereço citado aqui ser o próprio endereço da obra. Inclusive, é bem comum se fazer isso. Né? Para fechar, o ideal seria ele indicar o FEI. Né? Mas é comum você indicar na GPS o endereço relativo a qual obra que ele está recolhendo. E se essa GPS, essa indicação aqui corresponder à obra em questão, aquela afirmação de que não há vinculação da GPS com a obra, já começa a ficar um pouco mais claro. Tem prova disso? Não tem, né? Não tem prova disso. Não, está aqui, né? Oi? Há um indício, mas não há uma prova de que Sim, prova, um indício. Né? Aí vai estar fazendo uma legislação probatória a cargo que deveria a empresa ter feito, né? Ela deveria trazer documentos hábeis a comprovar que ela tem recolhimento em relação a determinada obra, e isso precisa tudo passar pelo contrato. Eu acho que aí, diligência para verificar isso vai estar trazendo prova para o contribuinte, a meu ver. Não acho que seja o caso. Acho que se acha assim, fazer uma diligência para propor, para verificar a decadência especificamente, dependendo de como vocês colocarem isso, eu talvez não tivesse nenhum problema. Agora, verificar se trazer todas as guias, assim, documentos que a empresa já poderia e deveria ter apresentado já. Não, eu estou falando de guias que estão nos autos. Sim, mas essas guias não são apenas indícios, elas não estão vinculadas a obra nenhuma, eu acho complicado também. Mas, enfim, eu acho legal seja, talvez, quem tiver a ideia de fazer uma resolução, pedir uma vista, talvez, né, e trazer alguma fórmula mais, assim, encaminhada, para fins de apuração de decadência, não sei. Martim, eu acho. Porque eu vou voltar também, se quiser reconhecer a decadência com o que está aí nos autos, tudo bem. Aí vamos Martim? Rony, eu estou baixando aqui o processo, eu não tinha baixado esses últimos dois da sua pauta aqui. Ficou bem lento a minha internet, está com 84% já baixado, estava só com a minuta até então, e por estar bem ruim, eu perdi um pouco dos debates, travou muito, mas eu estou na linha de que
A decadência, a princípio, acho que, pelo que o Caio falou, de documentos que ele está vendo, se tiver de todas as competências, daria para dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência. Só que teria que ver se parcial provimento nesse tocante, contra a decadência. E aí o Caio, se puder, não sei se no período que teria a decadência abrangida, essas provas, que para mim o que importa, como o Mário falou, é se a construtora fez o recolhimento, seja alguém, se ela teve contribuição previdenciária recolhida no período. Raciocínio, Rony, seria se tivesse contribuição previdenciária recolhida sobre obra, né, e preferencialmente de uma obra para Monsanto, que eu acho que é justamente o que o Caio está dizendo que tem nos autos. Então não é só contribuição previdenciária. Aí teria de ver se é para cada período, entendeu? Não é, o exame disso aí não é tão simples assim. Teria de vir para cada. Exatamente. Então, os períodos são abrangidos pela decadência. Achar um guia num DAF num momento só, aí vai ter que pedir uma vista para olhar com calma, gente. Não, exatamente. Eu entendo. Né? Eu estou acabando de baixar o processo aqui. Já que está com essa dúvida, mas até a gente deliberar, diligência ou não, de repente o Mário pede uma vista, transforma a vista coletiva, eu mesmo revisito a matéria conforme for, posso até mudar meu voto, não tem problema, em relação a essa questão da decadência, né? Isso aí não tem o menor problema. E a gente fica, eu dou uma checada nisso, até de repente posso reavaliar a questão, até que vocês estão com ponderações que estão me sensibilizando, e aí de repente mais alguém aí também pode dar, talvez o Caio, dar uma última checada também, não tem problema. Mas decidir do jeito que, tá. Eu também acho que decidir agora não dá. Decidir agora não dá. Muito volumoso o processo. Tem que ver. Pode ser, Mário? Pede uma vista, de repente pede vista coletiva? Perfeito. A minha dúvida é assim, que eu estava mais tranquilo, na verdade não é a dúvida, ao contrário, né? Você colocou, assim, se ele não trouxe aos autos prova que teve recolhimento, né, ele alegou decadência e deveria ter trazido. Né? Então, assim, uma coisa que a gente deve olhar também, né? Se tem nos autos... tem umas questões lá do prestador, mas está bem, enfim, aí tem que olhar com calma, tá? Isso. Só para... nas páginas 93 do volume 1, onde tem uma indicação de uma empresa de montagem industriais, que é uma das alegações, inclusive, do memorial, para dizer que não é empreitada total, da empresa Montecalme, ele endereça para Monsanto, Avenida Carlos Marcondes, 1200, São José dos Campos. Exatamente o mesmo endereço que está indicado na GPF. Então, é outro indício de que se trata da obra em questão. Tá bom. Né? Que é um indício. Um indício mais outro indício. Então, eu acho que... eu acho que é só o seguinte, cara. Eu acho assim, indícios pontuais de que a tese dela está correta, vai achar, tem indícios para todos os lados. Agora, se a empresa não traz o contrato comprovando qual a relação jurídica que foi estabelecida, desculpa, se você, baseado nesses indícios, você acha suficiente, eu estou muito longe de achar. Mas muito longe mesmo. Sem contrato, lamento, mas e sem os documentos exigidos pela legislação, agora, uma coincidência de idade, de endereço e tal, eu acho insuficiente, mas aí é questão suficientemente de prova, você pode achar que seja suficiente também. Aí o ideal é pedir vistas, né, se você achar que a reunião... para mim está definido pedir vistas, porque... Vamos pedir vista então e adiante. Fica então vista para o Mário. Ok. E a gente, vista coletiva então. Transformar em vista coletiva, ok? Ok. E como é que é o seguinte da pauta? É igual? Ou é diferente? Oi? Não tem nada a ver. Tá. Acho que era a mesma empresa. Não tem nada a ver. Então, vou passar para o item seguinte, que é pró-micro cooperativa. Então, esse 282 ficou vistas coletivas, vistas para o Mário, convertido em vista coletiva, ok? Aí a gente dá uma visitada nessa questão aí da decadência, e aí o Caio, se ele achar que há indício suficiente da empreitada parcial, ele fica bem à vontade de fazer uma proposição de voto. Todos vocês, aliás, que é vista coletiva. Pró-micro cooperativa de profissionais de informática, eles têm 283. Eu vou passar a leitura aqui também. Esse é bem mais simples. Tem obrigação de decadência e contribuições previdenciais, cooperativas de trabalho e produção contribuintes individuais. Vamos lá.
Disso a fiscalização que se trata de cooperativa de produção, sendo demonstrado nos contratos firmados entre a autuada e esses clientes que os serviços serão executados pela contratada cooperativa a seu critério através de visita, telefone ou correio. Despesas cobradas à parte, devendo ser salientado que a contabilidade aponta como maiores receitas os atos cooperativos de produção e de manutenção de contratos. Afirma que os cooperados, contribuintes individuais, prestam serviço à própria cooperativa e não diretamente a terceiros. E, portanto, as remunerações a ele pagas nessa condição são considerados como salário de contribuição para a Previdência Social. Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau, em decisão cuja emenda a seguir se transcreve. A descrição da emenda. No recurso voluntário, foram reiteradas as aduções da impugnação, no sentido de que ocorreu a decadência do lançamento, no que se refere ao período de apuração de janeiro a maio de 2004, a responsabilidade de recolhimento da contribuição de 15% incidente sobre as importâncias pagas, distribuídas ou creditadas a seus cooperados destinadas à Seguridade Social de responsabilidade do tomador de serviço. Não existe vínculo empregatício entre a cooperativa e os cooperados, conforme preconiza o artigo 90 da Lei 5.764/71, assim como o artigo 442 da CLT, demanda ao final seja julgada improcedente a autuação, bem como requer provar ou alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o depoimento pessoal da ajuda fiscal, bom, pé de monte de prova aí. Registro que o lançamento de questão foi veiculado originalmente no processo número tal, sendo que quando o julgamento das contribuições patronais exigidas sobre os fatos examinados, deixou-se apreciar a atuação atinente às contribuições seguradas por contribuintes individuais, o que levou à interposição de embargos pela unidade de origem. Não restando evidenciado não ter o acordo de recurso voluntário enfrentado em conformidade vertida pelo contribuinte quanto ao debicard tal, foi zarado o acórdão tal, mediante o qual foi determinado os desmembramentos autos. Só para explicar aqui que, na verdade, foi a decisão do recurso voluntário, só examinou um debicard, não examinou o outro. Tá? Então, foi esse processo, tinha um processo que tinha 2 debicards. Aí o recurso voluntário só julgou um. Aí, então, a delegacia embargou, cadê a decisão sobre outro debicard? Aí foi criado esse novo processo, tá? Mas é só isso, questão de formalização. Então, a contribuinte demanda ser reconhecida a decadência do lançamento com relação às competências competidas entre janeiro de 2004 e maio de 2004, visto que foi dele cientificado em 29 de maio de 2009. Começar a esclarecer que a competência maio de 2004 não estaria abrangida pelo reconhecimento da decadência com base no artigo 150, parágrafo 4 TN, que alcançaria apenas as competências de janeiro de 2004 a abril de 2004, considerada a data de essência do lançamento cidade no mês de maio de 2009. No pertinente a transferir o novo recolhimento das principais contribuições concernentes à autuação e a preço, pois não foram trazidos documentos que assim o atestem do correio do procedimento fiscal. Apesar de demandados, consoante atestam intimações de folhas 53 seguintes, tampouco foram encontrados sistemas de controle da auditoria fiscal que pode ser verificado na leitura da auto-infração, no qual não são documentos a serem apropriados no cômputo do lançamento. Evidentemente, a constatação compatível com a narrativa recursal, pois entende epigrafada que a eventual responsabilidade de recolhimento das contribuições diretamente lida é do tomador de serviço, não sua pelas razões que apresenta. Deve ser aplicado o inciso 1 do artigo 173 CTN, e aí, enfim, o lançamento poderia ser feito até o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, é o dia 1º de janeiro de 2005, então poderia ter já efetuado até 12 de 2009, e foi certificado em maio, então não tem decadência a ser reconhecida. E no mérito, impede lembrar que o parágrafo único do artigo 15 da Lei 8.212 diz que a cooperativa é equiparada à empresa, né? Então, nesse rumo diz o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 10.666 que cabe às empresas a responsabilidade de arrecadar a contribuição a cargo do contribuinte individual a seu serviço, descontando a respectiva remuneração, de recolher o valor arrecadado no prazo legal. Então, está escrito aí para as cooperativas. A INSRF número 3 de 2005 fala tanto das cooperativas de trabalho como de produção, no seu artigo 288, que ela tem que fazer a arrecadação dos contribuintes individuais que lhe prestam serviços. Então, ao contrário do que parece cogitar recorrente, ainda que não exista vínculo empregatício, as cooperativas de trabalho e de produção têm a obrigação legal de recolher a contribuição a cargo dos contribuintes individuais a elas vinculadas, seus valores a eles pagos em virtude da prestação de serviço do resultado obtido na produção, conforme o caso. De sua parte, a autoridade lançadora enquadrou os cooperativos cooperados como contribuintes individuais, tendo em vista que a contribuinte utilizou a mão de obra daquele seu benefício, para nos referir que da análise dos contratos firmados entre cooperativos e seus clientes, apurou-se constar a cessão de direito de uso, manutenção do sistema e prestação de serviço de suporte.
sendo os serviços executados pela contratada, não sendo naquelas avanças mencionadas a contratação de cooperados por intermédio de cooperativo para a realização dos trabalhos. Conforme bem apontado no voto condutor do acórdão tal, que foi o primeiro acórdão, né, que aquele, lembrando, foi julgado, as patronais já foram julgadas. Ficou esse aqui, que se não me engano, segurados ou terceiros. Esse aqui é contribuintes individuais, tá? Mas o patronais foram já julgado. Disse o voto condutor que é perceptível que a recorrente utilizou a configuração de uma cooperativa para diminuir os encargos sobre a folha de pagamento, motivo este que justifica o enquadramento dos cooperados como contribuintes individuais e da cooperativa como uma empresa, conforme previsto no artigo 288, inciso 3º da IN 3 de 2005, no artigo 15º, parágrafo único da Lei 8.212. Também é necessário registrar que a autuação é decorrente de obrigações legais próprias da interessada, mas acima discriminadas, da lei de pagamento de remunerações cooperadas e contribuintes individuais por serviços prestados à cooperativa. Sem razão, portanto, a recorrente, quando possível, ser das empresas tomadoras, botam S aqui, empresas tomadoras responsabilidades pelo adimplemento do gravame. Por fim, protege genérico por produção de provas, ele merece guarida, etc, etc, etc. Então, voto por negar provimento do recurso. Alguma dúvida? Então, passar a votação, já encerrando o dia, né? Eu acompanho o relatório. Não, o Mário não votou ainda. Mário? Falhou na hora. Acompanha o relator, senhor presidente. Também acompanho. Ricardo? Acompanho sua relatoria. Ludmila? Eu também acompanho. Mário? Acompanho o relator. Jonan? Acompanho sua relatoria. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Então, ficou negar provimento por unanimidade e, nesse momento aí, a doutora, não sei, é doutora também, né? A doutora assistente, Tainá, encerrar a gravação, assim como os colegas